Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Graças a Deus, vamos estar recebendo a palavra dele mais uma vez. Hoje a live mudou um pouco o horário. Em vez de começar às 8 horas, aproximadamente às 8 horas, a gente está começando às 8h30, aproximadamente às 8h30. Graças a Deus a gente está aqui. Passamos por mais uma semana. Vamos estar recebendo a palavra de Deus agora, nesse momento. Graças e glórias a Ele por tamanha misericórdia e favor. Vamos estar recebendo as palavras de vida eterna. Glórias ao Senhor por isso. Eu queria estar te dizendo, né? Seja muito bem-vindo. Eu quero estar te dizendo. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui com a gente na live, se não é, seja muito bem-vindo. Glórias a Deus pela sua vida aqui com a gente para receber a palavra. E eu quero estar te fazendo um convite neste momento. Eu quero te convidar para estar entrando em oração comigo nesse momento. Vamos estar orando para Deus estar preparando os nossos corações para receber a palavra. Vamos também aproveitar, agradecer a Ele. A gente reclama demais e agradece de menos. Vamos estar agradecendo a Deus por tudo de maravilhoso que a gente viveu essa semana. Porque a gente teve o que comer, tivemos o que tomar, tivemos onde morar. Vamos agradecer a Deus porque nós estamos vivos. Vamos agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que Ele tem feito em nós, pela vida da nossa família, pela vida de quem amamos, pela oportunidade de ouvir a palavra dEle. Pense você aí, quais motivos você tem para agradecê-lo. Eu tenho certeza que há motivos para você ser grato a Ele. Bora orar? Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado é o Teu santo nome de forma devida. Outro igual ao Senhor nunca houve, não há e jamais haverá. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Pai, é uma noite de sábado, esta semana está se encerrando, está terminando, está acabando e estamos aqui ouvindo. Estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Glórias ao Senhor e muito obrigado por isso, Deus. Por essa oportunidade, por essa chance que recebemos do Senhor. Por esta graça, este presente. Glórias ao Senhor e obrigado por isso. Obrigado pela semana abençoada que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Obrigado por conduzir-nos, por guardar-nos. Obrigado, Senhor, por suprir nossas necessidades. Obrigado, meu Deus, por ter sido e ser o nosso Deus, o nosso Senhor, por guardar-nos com tamanha diligência, cuidado. Obrigado por envolver-nos, ou melhor dizendo, com tamanha graça e misericórdia e bondade. Senhor, verdadeiramente, sem Ti, não seríamos nada, não somos nada sem o Senhor. Sem Ti não podemos fazer nada. Necessitamos de Ti, Deus. Que a Tua presença e o Teu Espírito continuem conosco cada vez mais em nós, em nome do Senhor Jesus. E que tudo continue a seguir segundo a Sua vontade, Papai. Glórias ao Senhor são rendidas de devida forma, de devido modo. Glórias ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor quebrante os nossos corações e prepare-os. Prepare-os para, como posso falar, receber. Prepare os nossos corações para receber a palavra que o Senhor quer ministrar. Prepare os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que não venhamos ouvi-la e descartá-la, mas guardá-la preciosamente, meu Pai. De acordo com o quão preciosa ela é, venhamos também guardá-la. Meu Pai, este momento está entregue em Tuas mãos, sob a Tua direção. Que tudo venha a ser feito segundo a Sua vontade, que tudo venha a seguir segundo o Seu querer. Se em algo lhe ofendemos, se em algo lhe desagradamos, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe. Em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, se você se lembra de algo em específico, confesse-o a Deus, diga a Deus, confesse a Ele o que você fez que desagradou a Ele, peça perdão. Pois a palavra dele diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glórias ao Senhor, ó Pai. Assim pedimos então o Teu perdão, em nome de Jesus. E lhe agradecemos. Obrigado por ter estado e por estar conosco, conduzindo-nos e conduzindo este momento. Em nome de Jesus, são as coisas que pedimos e agradecemos. Amém
e amém. Glória ao Senhor sempre. Glória sempre, sempre, sempre a Deus, meu querido e minha querida. Nunca se esqueça disso, dessa frase. Glória sempre a Deus. Toda a honra, toda a glória sempre pertencem a Ele. Nunca pertencem a homem algum. Não importa o quanto esse homem pareça ser sábio. Não importa o quanto esse homem pareça ser instruído. Não sei, qualquer outra coisa. Toda a honra e toda a glória sempre pertencem a Ele. Glória sempre a Ele. Eu nem estou me referindo a mim, porque eu nem pareço ser essas coisas. Coitado de mim. Estou me referindo a talvez outras pessoas. Sempre lembrem de uma coisa. Glória sempre a Deus. Não há outro como Ele e não há outro digno de glória, senão Ele. Meu querido, minha querida, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu quero estar pedindo para você, se você está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 2. Atos, capítulo de número 10. Vamos começar, melhor dizendo, pelo versículo de número 1, para que você seja mais contextualizado. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 1. Vamos para a palavra? Glória ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1, o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Agora a Bíblia vai descrevê-lo. Preste atenção na descrição que a Bíblia dá sobre ele. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Glórias ao Senhor sempre. É isso. Atos 10, 1 e 2. A Bíblia descreve este homem, esse centurião, Cornélio. A Bíblia vai descrevê-lo como um homem piedoso, temente a Deus. Temente também significa obediente. Obediente a Deus. Mas sabe uma coisa que chama atenção nessa descrição? A Bíblia poderia só dizer que ele era obediente a Deus. A Bíblia poderia só falar que ele era temente a Deus. Mas não. A descrição vai além. A descrição de Cornélio diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. E depois vai até, de certa forma, nos exemplificar isso. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Sabe, a Bíblia, ela dá um detalhe sobre Cornélio. Um detalhe que muitas vezes tem nos faltado. Um detalhe que tem faltado muitas vezes na igreja de hoje. Quando eu digo igreja de hoje, eu me refiro a todas as igrejas unidas como uma no corpo de Cristo. Quando eu falo igreja de hoje, eu me refiro a todos os irmãos na fé. Essa é a igreja de hoje. A Bíblia vai falar de Cornélio, um detalhe sobre ele. Ela vai falar que ele era temente a Deus, mas ela completa. Ela fala que ele era temente a Deus com toda a sua casa. E então ela vai nos dar um exemplo disso. Um exemplo desse temor, dessa obediência a Deus com toda a casa. Ela vai dizer que ele fazia muitas esmolas ao povo. Sabe, temente a Deus com toda a sua casa, como assim? Deixa eu dizer uma coisa, que é, infelizmente, a realidade de muitos no corpo de Cristo de hoje, a realidade de grande parte da igreja de hoje. Sabe, hoje em dia, a igreja sofre de uma coisa, de um mal, mas que pode ser descrito da seguinte maneira: a grande maioria está disposto a servir a Deus, não até onde Deus pede, mas até onde essa pessoa quer. A grande maioria das pessoas não está disposta a servir a Deus além daquilo que ela mesma determina como limite. A grande maioria das pessoas, ela limita a sua servidão a Deus. É como se ela dissesse: Jesus, eu estou disposto a ir até aqui pelo Senhor. Jesus, eu estou disposto a fazer até isto pelo Senhor. Jesus, eu vou até aqui.
a partir do momento que o Senhor pedir além, a partir do momento que o Senhor disser para mim ir além, eu não irei, eu não farei, eu não obedecerei, eu não servirei, eu só irei até onde o meu coração está disposto a ir. Por conta que eu também penso em mim. Eu também penso em mim, eu tenho os meus quereres, as minhas vontades, os meus desejos. Eu não posso viver a minha vida fazendo só o que o Senhor quer. Eu tenho as minhas próprias vontades, eu tenho os meus próprios quereres. Então até aqui eu obedeço, até aqui eu faço. Mas a partir do momento que a tua palavra começar a contrariar a minha vontade, não dá. Aí não dá mais, eu não posso ir além disso. A partir do momento que a tua palavra contrariar aquilo que eu quero, aí já não dá mais. Mas vamos fazer o seguinte, eu dou uma colher de chá para o Senhor, eu deixo o Senhor me contrariar um pouquinho eu até posso deixar, mas a partir do momento que o Senhor começar a me contrariar demais, a partir do momento que o Senhor me pedir algo que eu amo demais, não, aí já não dá, aí eu já não estou disposto, aí eu sinto muito, mas o Senhor vai sozinho, eu fico aqui de boa, com os meus próprios quereres, minhas próprias vontades. Isso tem afligido muito a igreja de hoje, isso tem se manifestado muito na igreja de hoje. E o que isso tem a ver com o Cornélio? O que isso tem a ver com a descrição que a Bíblia deu sobre Cornélio? A Bíblia falou que Cornélio era temente a Deus, mas não só isso. Ela falou que Cornélio era temente a Deus com toda a sua casa. A casa dele, tudo que ele possuía. Com tudo que ele tinha, ele servia a Deus. Com tudo que ele tinha, ele obedecia a Deus. Não existia algo, pelo menos a Bíblia não diz isso. Não existia algo que Cornélio falava: Deus, isso aqui é meu e só meu. Se o Senhor quiser interferir nisso, eu não vou deixar, não vou permitir, isso é só meu. Não existia. A Bíblia fala que Cornélio era temente a Deus com toda a sua casa. Não importava o que fosse, Cornélio temia a Deus. Cornélio servia, obedecia, entregava a Deus, fosse o que fosse. Cornélio estava disposto. Diferente de nós que muitas vezes negamos a Deus, baseando-nos na nossa própria vontade. Nós servimos a Deus na grande maioria das vezes, a grande maioria da igreja serve a Deus até onde lhe convém. Serve a Deus até onde quer. Você já viu isso? Um servo servir ao seu Senhor não até onde o Senhor quer, mas até onde o próprio servo deseja. Como isso pode ser possível? A própria Bíblia vai dizer que não podemos servir a dois senhores. Deixa eu explicar uma coisa sobre isso. Quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, não é a Bíblia falando vocês não devem. É a Bíblia dizendo vocês não conseguem. É impossível servir a dois senhores. Porque se você agradar a um, se você se agradar de um, se aborrecerá de outro. Ou se você agradar a um, aborrecerá o outro. Algo assim, que é o complemento do versículo. Mas basicamente a Bíblia tenta passar o seguinte: você não pode servir a dois senhores. Tem gente que tenta servir a si mesmo e servir a Deus. Mas aí quando se vê confrontado entre servir a si mesmo e servir a Deus, na grande maioria das vezes escolhe servir a si mesmo. Tem pessoas que servem a Deus, mas por debaixo disso servem a si mesmas em primeiro lugar. E são essas pessoas que, quando são confrontadas pela palavra de Deus, quando elas recebem uma repreensão, quando elas recebem uma direção que está em desacordo da vontade delas, quando elas recebem uma palavra que não é de acordo com o que elas gostam, com o que elas querem fazer, é nesse momento que essas pessoas desobedecem, é nesse momento que muitas pessoas saem da igreja, é nesse momento que muitas pessoas desanimam de buscar a Deus, porque foram confrontadas, porque Deus pediu algo que elas falaram: não, isso é meu. Eu não permito que o Senhor toque nisso, não permito que o Senhor interfira nessa área da minha vida. Não vou te seguir até aí. Eu determino até onde eu te sigo, Jesus. Infelizmente, isso tem acontecido na igreja de hoje. Infelizmente, o limite de servidão até onde servimos Jesus está sendo, na maioria das vezes, determinado por nós próprios do que por Ele. Infelizmente, mais as pessoas têm escolhido até onde seguem a Deus do que Deus tem escolhido até onde elas o seguem, do que Deus tem escolhido até onde Ele as usa. Igreja, abra os olhos.
Atentem-se à palavra. Entendam que ou vocês servem a si mesmos, ou servem a Deus. Ou olham para a palavra dele e servem-no segundo a palavra que ele ensina, ou servem a si mesmos. Como eu posso ler metade da Bíblia, pegar aquilo que me agrada e falar eu vou servir nisso, e ler a outra metade e pegar tudo aquilo que me desagrada e falar não, nisso eu não vou servir, não serve para mim, não gostei, não quero. Muitas vezes nós escolhemos o que vamos ouvir da Bíblia no dedo. Essa palavra fala de prosperidade, gostei, vou ouvir. Bênção! Essa palavra aqui fala de servir ao próximo. Poxa, mas eu estou muito ocupado buscando meus próprios interesses. Como eu vou servir ao próximo? Não gostei, deixa quieto, sai fora. Está amarrado servir ao meu próximo. Essa palavra aqui fala que Deus é comigo. Amém, glórias ao Senhor. Vou ouvir, Jesus é comigo, vou guardar. Vou até deixar anotado em algum lugar esse versículo que fala que Deus é comigo. Aí aquele outro versículo que fala sobre carregar a nossa cruz. Não, vê lá, carregar a cruz. Carregar a cruz significa muitas vezes abrir mão do que eu quero. Não dá. Eu tenho muita coisa nesse mundo para desfrutar. Não dá para abrir mão de certas coisas. Deixa quieto esse versículo. Vou fingir que nem existe. Vou deixar quieto, vê lá. Eu estou ocupado demais buscando os meus desejos. Eu estou ocupado demais servindo a mim mesmo. Então eu vou pegar da palavra de Deus aquilo que me interessa, aquilo que me ajuda, aquilo que contribui para o meu próprio querer. Eu vou pegar da palavra de Deus só o que agrada os meus ouvidos. Eu vou até mesmo, se necessário, interpretar a palavra de Deus conforme me agrada, se assim preciso for. Eu vou pegar um versículo que quer dizer uma coisa e vou entender como outra coisa a meu favor. Por exemplo, muitas e muitas pessoas, vocês já ouviram falar de um versículo? Eu não tenho de cabeça. Um versículo que diz o seguinte: Jesus fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Bacana. Muitas pessoas entendem esse versículo como o seguinte: Jesus veio para que eu seja rico, para que eu tenha carros de luxo, casas, mansões, piscina, celular de 8 mil reais. Jesus veio para mim ter vida em abundância, para mim ter muita coisa, beleza. Meu querido, deixa eu explicar um pouco sobre esse versículo para você, se você pensa isso. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Agora eu vou te relembrar uma coisa. Por que Jesus veio? Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer mais vida em abundância do que a vida eterna? Jesus, quando diz que veio para trazer a nós, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, ele não fala para que ele não é uma promessa dizendo todos vocês vão ser podres de rico. Não. Ele está falando o seguinte: eu vim para que vocês em mim tenham vida em abundância, vida eterna. Eu vim para que seja restituído a vocês o direito que vocês perderam, que é o direito à vida eterna. Eu vim para isso. Mas nós, muitas vezes, em busca dos nossos próprios desejos, até entendemos a palavra de forma que nos beneficia, de forma que vai de acordo com a nossa própria vontade. A igreja de hoje tem feito muito isso, tem buscado demais os próprios interesses. A igreja de hoje tem servido a Deus para se servir. Peraí, como? Explica de novo. Então, tá. Seguinte, a igreja de hoje tem servido a Deus para servir a si mesmo. Ou seja, tem buscado a Deus com o foco de ser beneficiado. Como assim? Explica melhor, eu ainda não estou entendendo. Muitas pessoas buscam a Deus em base naquilo que Ele pode dar. E eu não falo nem daquilo que Ele pode dar me referindo a perdão, misericórdia, vida eterna. Não. Pessoas buscam a Deus com base naquilo que Ele pode dar aqui. Não, eu vou buscar a Deus porque Deus vai me dar um emprego em que eu vou ganhar 5 mil reais por mês. Não, eu vou buscar a Deus porque Deus vai me dar aquele carro que eu tanto sonho. Tem pessoas que buscam a Deus e o foco dessas pessoas estão naquilo que Deus pode lhes dar de bens materiais. Não estão em servi-lo. O foco delas não está em servi-lo, não está em adorá-lo, não está em
estar nele, estar no corpo de Cristo, em obedecer a Ele, mas estar naquilo que Ele pode fazer, ou seja, pessoas que servem a Deus para servir a si mesmas. Eu sirvo a Deus buscando benefício próprio. É claro, eu não nego, Deus abençoa muito, mas eu não posso, não devo buscá-lo com base naquilo que Ele pode dar. Eu vou servir a Deus pensando nele me servir, nele me conceder tudo aquilo que eu quero. Que jeito? Muitas pessoas, melhor dizendo, pode dizer, mas João, que absurdo que você está falando. Não é absurdo. Tem outro nome para isso. O nome disso não é absurdo. Não é absurdo, é realidade. É a dura realidade. É a realidade que muitas pessoas têm vivido. É a forma que muitas pessoas têm buscado a Deus, determinando até onde elas servem e até onde não servem, ou buscado pensando no que Deus pode fazer por elas e não em como elas podem servir a Deus. Você tem servido a Deus? Se eu te perguntar, igreja, onde estão as suas obras? Se eu te perguntar, membro do corpo de Cristo, aonde estão as suas obras? No livro de João, capítulo, não tenho certeza, vamos ver. João, capítulo de número 8. Se não for, tem anotado aqui. João, capítulo de número 8, versículo 15. Vamos ver se está certo. João 8,15. Não é João 8,15. Talvez seja João 15,8. Se não tiver, eu dou uma olhada ali talvez. Deixa eu ver. Beleza, achei. No livro de João 15,8, a Bíblia vai falar o seguinte. Jesus vai dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se eu perguntar, quem aqui serve a Deus? Pessoal, levanta a mão, levanta a pé, fica de pé. Se eu perguntar aqui, quem é discípulo de Jesus? A pessoa grita, aleluia, eu. Agora se eu perguntar, vou fazer outra pergunta ainda. Se eu perguntar, quem aqui glorifica a Deus? Todo mundo, glórias a Ele sempre, grita. Falar glórias a Deus é muito fácil. Agora se eu perguntar, quem glorifica a Deus segundo o ensinamento de Jesus em João capítulo 15, versículo 8? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quem tem dado fruto? Aí o pessoal já murcha eu digo assim, as pessoas já murcha um pouco. Epa, dado fruto? Vixe. E agora? Que fruto que eu dei? Quem tem dado fruto? Quem tem servido o próximo? Quem tem sido caridoso? Quem tem agido com misericórdia, com perdão? Quem tem seguido as palavras de Jesus? Quem tem falado do amor dele? Quem tem dado fruto? Está na hora da igreja. Vou repetir o que eu disse anteriormente. Quando eu falo de igreja, eu não posso me limitar a apenas uma igreja. Há apenas a igreja X, a igreja B, a igreja C. Mas eu falo do corpo de Cristo, sejam 1.000, 2.000, 3.000 igrejas unidas no corpo de Cristo. Eu me refiro aos meus irmãos na fé. Eu digo, está na hora da igreja. Quando eu digo está na hora da igreja, eu estou no meio. Eu também falo de mim, eu me incluo. A palavra que eu estou pregando também foi pregada a mim. A palavra que o Senhor me concedeu para falar para você também foi falada dele para mim. Eu estou no meio. Está na hora da igreja acordar. Porque em muitos pontos temos dormido. Em muitos pontos temos vacilado. Em muitos pontos temos deixado de enxergar. Muitas vezes, buscar, focar demais naquilo que nós queremos tem nos impedido de enxergar aquilo que Deus quer. Vou repetir para você guardar. Muitas vezes, buscar demais aquilo que nós queremos, passar o dia todo pensando no que nós queremos, fazendo planos para obter o que nós queremos,
tem nos impedido de enxergar o que Deus quer, tem nos impedido de fazer planos para conseguir fazer mais aquilo que Deus quer. Qual foi a última vez que você orou dizendo a Deus: Senhor, me ajuda a servir mais o meu próximo. Senhor, me ajuda a me sacrificar mais pelo meu próximo. Senhor, me ajuda a carregar de forma melhor a minha cruz dia após dia. Senhor, me ajuda a pensar menos em mim mesmo, em ser menos egoísta, menos ganancioso e a pensar mais no meu próximo. Quantas vezes? Até esse ponto aqui, talvez metade já tenham até deixado de ouvir a palavra. Não sei. Mas nós também temos a tendência de buscar ouvir aquilo que nos agrada e não em buscar ouvir aquilo que agrada a Deus. Nós temos a tendência em buscar ouvir aquilo que nos agrada, não em buscar ouvir, embaralhei um pouco. Nós temos a tendência de buscar ouvir aquilo que nos agrada, em vez de buscar ouvir aquilo que fará com que agrademos a Deus. Até na hora de ouvir, muitas vezes nós buscamos ouvir errado. Nós buscamos ouvir aquilo que é doce aos nossos ouvidos, aquilo que é doce ao nosso egoísmo, ao nosso próprio querer. A Bíblia também fala um pouco disso, que nos últimos tempos, no final dos tempos, não vou me lembrar das palavras exatas que a Bíblia fala, mas a Bíblia fala que, no futuro, nos últimos tempos, como eu disse, eu não me lembro as palavras exatas que ela fala. Ela diz que os homens buscarão mestres que preguem segundo as suas vontades. Que preguem, ou seja, elas buscarão ouvir aquilo que agrada os ouvidos delas. Igreja, eu quero deixar para vocês hoje essa palavra. Vamos acordar para aquilo em que temos dormido. Mas João, eu vim aqui para ouvir uma palavra que me alegrasse. Eu vim aqui para ouvir uma palavra que me desse descanso da semana inteira de trabalho que eu tive, da semana inteira de luta. E agora eu estou saindo daqui mais pesado do que quando eu cheguei. Eu estou saindo daqui mais triste do que quando eu cheguei. Como você justifica isso, João? Bendito aqueles que, diante dessa palavra, sentiram algum tipo de peso ou sentiram alguma tristeza, porque estes ouviram com atenção a palavra, estes reconheceram: poxa, eu tenho errado em muitas coisas, eu preciso melhorar. Estes deram atenção para a palavra. Triste é aqueles que não estão vivendo de acordo com o agradar de Deus. Triste é aqueles que estão vivendo somente por si mesmos e que diante dessa palavra ignoraram, que diante dessa palavra até ouviram, até falaram amém, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Triste é. Agora, felizes são aqueles que reconheceram: nossa, ele está falando tudo isso aí, parece que é de mim, eu estou me reconhecendo nessas palavras. Preciso melhorar. Show. Glórias ao Senhor por isso. Então, se você sente que essas palavras de alguma forma pesaram, alegre-se. São palavras que talvez sejam de repreensão, mas são palavras de aperfeiçoamento. São palavras que te conduzirão, se você der ouvido a elas, palavras que te conduzirão a servir a Deus de forma que agrade a Ele, a agradar mais a Deus, a servir mais o seu próximo, a aliviar a dor do seu próximo, pensando um pouco mais nele, um pouco menos em si mesmo. Eu poderia falar milhares de outras coisas, mas aí já viraria a semana. Glórias a Deus por essas palavras, pelas palavras que Ele concedeu a mim e a ti. Quero estar te convidando, meu querido, quero estar te convidando, minha querida, a estar orando. Vamos entrar em oração nesse momento? Glórias ao Senhor por isso. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso justificador, nosso Pai,
aquele quem fez um tamanho sacrifício para que possamos ter vida crendo nele. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Não há outro como o Senhor. Somente o Senhor é o Senhor. Somente o Senhor é Deus. Somente a Ti pertencem a honra, a glória e o louvor. Deus, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo a Ti, Papai, que o Senhor quebrante os nossos corações segundo a Sua vontade. Que o Senhor, Papai, ajude-nos. Colocamos-nos aqui diante do Senhor, pedindo-nos que o Senhor quebrante os nossos corações segundo a Sua vontade. Ajude-nos a servir o nosso próximo. Ajude-nos, Deus, a pensar menos em nós mesmos e a pensar mais no nosso próximo. Quantas pessoas estão passando fome enquanto estamos preocupados pensando em comprar um mais novo celular? Quantas pessoas estão passando fome enquanto estamos preocupados em comprar o mais novo carro? Quantas pessoas estão descalças enquanto estamos preocupados em comprar o nosso 5º, 6º, 7º par de sapatos? Quantas pessoas estão passando necessidades enquanto estamos nos afogando no nosso próprio egoísmo? Deus, pela Tua misericórdia, perdoa-nos em nome de Jesus. Se de mais algum modo desagradamos o Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Perdoa-nos por muitas vezes servimos ao Senhor somente até onde queremos. Perdoa-nos por muitas vezes sermos egoístas, não olharmos para o nosso próximo, mas olharmos somente para o que nós queremos, para o que nós desejamos. Em nome de Jesus, nos perdoa, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor, e nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor. Quebranta os nossos corações, coloca em nós um coração segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que através das nossas obras, do nosso viver, o Teu nome seja glorificado, que venhamos frutificar, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa semana. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo aqui, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo de encerrar essa semana aqui, ouvindo a Tua palavra, hein? Ou pelo menos passar parte desse finalzinho da semana aqui junto de Ti. Pai, essa nova semana que se inicia, está para se iniciar, deixamos entregue ao Senhor. Que tudo venha correr segundo a Sua vontade. Que venhamos agradar mais o Senhor, servir mais o Senhor, pensar mais em Ti e no Senhor e no nosso próximo do que em nós. Em nome de Jesus. Tudo continue entregue em Tuas mãos, nossa casa, nossa vida, nossa família. Que tudo continue a seguir segundo a Sua vontade. São as coisas que pedimos e agradecemos. Em nome e seja também para a glória do Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Glória sempre a Deus. Meu querido, minha querida, eu desejo a você uma semana maravilhosa, abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Se eu posso deixar um conselho, uma exortação, busque a Deus, conheça-o cada vez mais, porque não há como você gastar o seu tempo de forma melhor. Não há quem possa se dedicar. Não há ninguém que valha mais a pena se dedicar do que ao Senhor. Mais uma vez eu digo, desejo a vocês uma semana maravilhosa e abençoada. Deus abençoe cada um de vocês, a casa e família de vocês, em nome de Jesus. Se você ouviu essa palavra, se você está aqui, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, quem está desesperadamente precisando ouvir essas palavras vai ser alcançado através de um compartilhamento seu dessa palavra. Então compartilhe essa palavra, comente, curta, reaja, porque através de comentários e reações o Facebook também é levado a divulgar mais a mensagem. Compartilhe no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe essa mensagem.
pode abrir os olhos de alguém que está com os olhos vendados pelo egoísmo, pela dureza do coração. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum pedido de oração, pode deixar ou nos comentários ou pode enviar no meu Facebook privado, que é João Gilberto Trevisani. O Trevisani é com Z e com um I no final, certo? Continuem com Deus. Tchau, tchau.